Boa noite. Sábado de expectativa, saem as últimas pesquisas de intenção de voto para presidente e governadores de 3 estados, além do Distrito Federal. Mais de 147 milhões de brasileiros estão aptos a votar amanhã no segundo turno da eleição 2018. E veja também na edição deste sábado do Jornal da Cultura. Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, concede liminar que suspende decisões que determinaram o ingresso de policiais em universidades do país. Ataque a tiros deixa mortos e feridos em área de sinagoga de Pittsburgh, Pensilvânia, nos Estados Unidos. O atirador é preso. A Arábia Saudita recusa extraditar para a Turquia os suspeitos do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Dirigentes da Rússia, França, Alemanha e Turquia se reúnem em Istambul para discutir a situação da Síria. Boa noite. O sábado, véspera de eleições, teve muitos jogos pelo Brasileirão. Confira também os nossos destaques do esporte. Corinthians conquista pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Torneio que reúne as melhores da temporada será decidido por 2 tenistas que nunca estiveram tão perto de conquistar o torneio. Os gols do sábado pelo Brasileirão, que teve vitória do Santos e o líder e o vice-líder fazendo o jogo com ar de decisão no Maracanã. O projeto cearense usa o basquete para colocar a garotada em movimento e afastar os perigos da rua. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu hoje as decisões que determinaram a ação da polícia em universidades. A liminar foi concedida com base em ação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A decisão suspendeu os efeitos judiciais e administrativos que determinaram o ingresso de policiais em universidades. Nesta semana, escolas públicas de 9 estados foram alvos de operações autorizadas pelos tribunais regionais eleitorais. Para a ministra Carmen Lúcia, as decisões que autorizaram as buscas nas universidades apresentam um subjetivismo incompatível com a função do juiz e demonstram um erro de interpretação da lei. Ela escreveu que o processo eleitoral no Estado democrático fundamenta-se nos princípios da liberdade de manifestação do pensamento, da liberdade de informação, de ensino e aprendizagem e de escolhas políticas, além da autonomia universitária. E que sem liberdade de manifestação, a escolha é inexistente. O processo eleitoral transforma-se em enquadramento eleitoral próprio das ditaduras. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, informou que a ação será analisada pelo plenário da Corte na próxima quarta-feira. Em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, garantiu a confiabilidade da urna eletrônica. A ministra disse que a democracia é uma conquista diária, permanentemente em construção e pressupõe diálogo, respeito e tolerância. Rosa Weber também pediu que todos votem em paz e com tranquilidade. E se alguém ainda tem alguma dúvida sobre o que pode ou não fazer amanhã na hora de votar, a gente tira essas dúvidas agora. Em todo o território brasileiro vai ser realizada a votação para a escolha do próximo presidente da República. A definição para o cargo de governador vai ocorrer no segundo turno em 13 estados e no Distrito Federal. Em ambos os casos, o eleitor deverá votar primeiro para governador e em seguida para presidente, digitando para cada cargo 2 números. Neste domingo, mais de 147 milhões de brasileiros estarão aptos a votar. Inclusive, as urnas já estão saindo dos cartórios para os colégios eleitorais. Se o eleitor não votou no primeiro turno, não tem problema. Ele vai poder votar normalmente amanhã. Caso contrário, é preciso fazer a justificativa da ausência nas urnas. O fato de não ter votado no primeiro turno pode depois ser regularizado em cartório, mas está liberado para votar no segundo. No pleito desse ano, algumas novidades foram implementadas pela Justiça Eleitoral, como o e-título. Se a pessoa já realizou a biometria, então ele já vale como documento oficial e vale como título. Caso haja algum problema com urna ou reclamação, o aplicativo Pardal está disponível em todas as plataformas para smartphone. Quem perdeu o título entre o primeiro e o segundo turno pode votar sem ele, levando apenas um documento oficial com foto. A boca de urna é crime, mas existe outra forma legal de se manifestar. Ele pode até estar vestido com uma camiseta, com um outro adereço do partido, um broche, alguma coisa, desde que ele entre, efetue o voto e se retire em silêncio da sessão. A proibição continua em relação ao uso de celular, máquinas fotográficas e filmadoras na cabine de votação.
Um tiroteio numa sinagoga nos Estados Unidos deixou pelo menos 11 mortos e 6 feridos. O presidente Donald Trump reagiu, sugerindo o reforço da lei de pena de morte. O ataque aconteceu na sinagoga Árvore da Vida, na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, perto das 11 horas da manhã, quando os fiéis estavam reunidos para a cerimônia do Shabá. Segundo testemunhas, o atirador entrou, gritou que todos os judeus deveriam morrer e disparou várias vezes com uma arma semiautomática AR-15 e com 2 pistolas. A polícia foi recebida a tiros e obrigada a usar os veículos como escudos. 4 agentes ficaram feridos, assim como o atirador, identificado como Robert Bowers, de 46 anos. Ele tem um histórico de extremismo e teria avisado que faria um ataque. Após um comício político, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a pena de morte para evitar massacres com armas de fogo, classificou o ataque como antissemita e afirmou que a presença de um guarda armado na sinagoga teria evitado a tragédia. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu expressou solidariedade aos Estados Unidos e às vítimas do que ele classificou como um horrível ataque antissemita. Na Arábia Saudita, negou o pedido da Turquia de extraditar os 18 suspeitos pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. A Arábia Saudita negou o pedido de extradição de 18 sauditas suspeitos do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado do país em Istambul. Numa conferência em Bahrein, o ministro das Relações Exteriores saudita disse que eles são cidadãos sauditas, foram detidos e serão julgados pela justiça do país. Já o secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, alertou que a decisão cria uma crise entre os países, fere as normas e as leis internacionais e afirmou que a negativa pode criar uma instabilidade no Oriente Médio no momento em que isso não é necessário. Em Istambul, capital turca, líderes da Rússia, Alemanha, França e Turquia se reuniram hoje para debater a crise na Síria. A Turquia apoia os rebeldes que tentam derrubar o presidente Bashar al-Assad, enquanto a Rússia é a principal aliada do dirigente sírio. Os 2 países já fizeram um acordo para criar uma zona desmilitarizada na região de Idlib. O presidente russo disse que um comitê constitucional para tratar do assunto deveria começar com a participação de Moscou. A guerra da Síria já matou mais de 360 mil pessoas e obrigou pelo menos 6 milhões de sírios a abandonarem suas casas. E veja daqui a pouco as atividades dos candidatos à presidência no último dia de campanha. E ainda, vamos analisar aqui no estúdio os números das últimas pesquisas de intenção de voto a poucas horas do segundo turno. Aguarde que voltamos já. Estamos na véspera do segundo turno das eleições 2018 e hoje foram divulgadas mais 2 pesquisas de intenção de voto para presidente. Para analisar os números, o atual cenário político e a disseminação de notícias falsas, recebemos aqui no estúdio Jaqueline Quarezemin, especialista em opinião pública e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Luiz Bueno, professor de Filosofia Política da FAAP. Vamos ver quais foram as atividades dos candidatos à presidência nesse último dia de campanha. Jair Bolsonaro, do PSL, passou o dia em casa neste condomínio na zona oeste do Rio. No início da noite, fez uma transmissão ao vivo no Facebook e falou sobre o ensino à distância para moradores de áreas rurais. Aquela garotada tem que andar 20, 30 quilômetros para ter uma aula. E muitas vezes não vai porque ou não tem o transporte, ou não tem combustível, ou o motorista está doente, ou choveu, e ele acaba não tendo aula nenhuma. Então nós queremos o quê? O ensino à distância exatamente, tão somente para essa garotada do campo. Fernando Haddad, do PT, participou de uma caminhada pela paz em Heliópolis, zona sul de São Paulo. Políticos e apoiadores estavam no evento. Ele falou dos planos para combater a violência e reduzir os homicídios. Nossa proposta é que a Polícia Federal assuma as responsabilidades de combater o crime organizado, para que as polícias estaduais possam ajudar as comunidades a enfrentar o dia a dia da segurança pública. Duplicar o contingente da Polícia Federal
e assumir as responsabilidades nacionais. Neste sábado, Haddad ganhou o apoio de Joaquim Barbosa. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal anunciou a decisão pelas redes sociais. Logo depois, Jair Bolsonaro publicou que Joaquim Barbosa disse que só ele, Bolsonaro, não foi comprado pelo PT no esquema de corrupção conhecido como mensalão. Também hoje, em um vídeo nas redes sociais, o candidato derrotado à presidência, Ciro Gomes, do PDT, disse que não vai apoiar nenhum dos candidatos no segundo turno. Mas eu não quero fazer isso por uma razão muito prática, que eu não quero dizer agora, porque se eu não posso ajudar, atrapalhar o que eu não quero. Na pesquisa do Datafolha, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, aparece 10 pontos à frente do candidato petista Fernando Haddad nos votos válidos. Vamos aos números. No levantamento de quinta-feira, Jair Bolsonaro tinha 48% das intenções de voto e hoje aparece com 47%. Fernando Haddad passou de 38% para 39%. Brancos e nulos somavam 8% e se mantiveram em 8%. Não souberam ou não responderam somavam 6% e agora são 5%. Nos votos válidos, quando são desconsiderados os brancos e nulos, Bolsonaro tinha 56%. Hoje, o candidato do PSL aparece com 55%. Haddad tinha 44% e agora tem 45%. O Datafolha perguntou em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. No levantamento de quinta-feira, Haddad tinha 52% e agora manteve os mesmos 52%. Bolsonaro tinha 44% de rejeição, agora 45%. O Datafolha ouviu 18.371 eleitores em 340 municípios entre ontem e hoje. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E na pesquisa do Ibope, Jair Bolsonaro aparece 8 pontos à frente de Fernando Haddad nos votos válidos. Vamos aos números. Na pesquisa de terça-feira, Jair Bolsonaro tinha 50% dos votos. Agora ele aparece com 47%. Fernando Haddad tinha 37% e agora tem 41%. Brancos e nulos somavam 10% e se mantiveram em 10%. Não souberam ou não responderam, passaram de 3% para 2%. Nos votos válidos, quando são desconsiderados os brancos e nulos, Bolsonaro tinha 57% e agora tem 54%. Haddad passou de 43% para 46%. O Ibope também registrou a rejeição aos candidatos. A parcela que diz que não votaria em Fernando Haddad de jeito nenhum passou de 41% para 44% e a rejeição a Jair Bolsonaro passou de 40% para 39%. O Ibope ouviu 3.010 eleitores entre ontem e hoje. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Jaqueline, Luiz, muito obrigada, boa noite, sejam bem-vindos. As pesquisas de hoje e da semana mostraram que a diferença entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad diminuiu. Como os senhores avaliam essa mudança de humor do eleitor durante essa última semana de campanha? A tendência é de definição do voto, né, à medida que o tempo foi passando. Então, essa queda ou aproximação dos candidatos, ela tem a ver com a definição do voto. Entretanto, as pesquisas, elas fotografam o momento. Existe um movimento nas redes sociais que tem alterado os cenários já no primeiro turno. Então, é importante observar que ambos os institutos, segundo algumas análises, utilizaram cidades onde os candidatos teriam ido bem ou, enfim, tiveram algum desempenho no primeiro turno, teriam mantido ou não. Então, tem que avaliar todos esses aspectos para falar de pesquisa. Na verdade, a pesquisa que vale mais é a pesquisa de boca de urna. Porque essas pesquisas, essa que foi divulgada hoje, a coleta foi ontem, quer dizer, o cenário está muito dinâmico e pode ter tido alterações. Há outras pesquisas que mostram uma diferença menor. Claro, não foram citadas aqui, mas há vários institutos pesquisando no país que mostram outras diferenças. Então, a aproximação, ela é real, porque é a definição do voto, mas principalmente porque as pessoas começam num antipetismo claro, ou, enfim, optam por uma candidatura no campo democrático popular. Era de esperar que na última semana a gente tivesse essas alterações, porque todas as campanhas apostam suas fichas nesse último momento. Então, é a hora onde as notícias bombásticas aparecem, onde os últimos comentários aparecem, onde os últimos arranjos são feitos. Então, essa alteração, essa dinâmica do voto na última semana também é de se esperar, não é de se estranhar. Agora, veja que interessante que a pesquisa não captou a posição de Ciro Gomes. Então, a campanha de Haddad estava esperando que o posicionamento dele pudesse acrescentar um certo número de votos.
Quando ele se diz neutro, o que isso pode significar na cabeça do eleitor? Então, podem acontecer ainda outras surpresas, outras alterações, como a professora Jaqueline disse, de hoje para amanhã, quando os eleitores, a partir disso, podem ainda tomar um posicionamento de última hora. O presidente do Ibope disse essa semana, o Carlos Augusto Montenegro, que só um tsunami poderia impedir que Jair Bolsonaro não fosse eleito presidente da República. Vocês concordam com essa afirmação? Eu não concordo. Em 2014, Carlos Augusto Montenegro disse que... 2010, eleições de 2010, né? Disse que o Lula não elegeria um poste. Né? Isso foi em 2009, na verdade, para a eleição de 2010. E, de algum modo, o ex-presidente Lula transferiu muitos votos para a presidente Dilma, ela se elegeu e em 2014 se reelege, não é? Então, são frases de efeito num contexto explosivo, que pouco contribui com o debate, em que pese essa tendência da candidatura de Bolsonaro se manter à frente desde os estudos do início do ano, porque essa campanha de Bolsonaro, sabemos, ela tem 3 ou 4 anos em redes sociais, isso deu uma capilaridade nacional e uma estrutura muito forte. Então, essa tendência ela é real. Entretanto, o voto não são os institutos de pesquisa que definem, muito menos as redes elas impactam, mas é o eleitor. E o eleitor de hoje para amanhã ele vai pesar, porque como foi uma campanha muito acirrada, as pessoas estão muito atentas a esses aspectos mesmo da polarização, né? Quer dizer, tem gente que está tratando essa eleição como um jogo de futebol. Então, essa ideia de um possível tsunami, ela, como a professora disse, ela não faria muito sentido, porque, primeiro, exatamente por esse fator de que a campanha de Bolsonaro já acontece há muito tempo. Então, ela tem uma organicidade muito grande que os seus concorrentes não perceberam e não utilizaram os mesmos mecanismos. Então, e por outro lado, se você analisar o tanto de argumentos bombásticos que já foram utilizados numa campanha extremamente polarizada nesse período todo, e os efeitos estão aí, ou seja, que outro tsunami você poderia esperar? Então, eu concordo, é só uma forma retórica de se referir ao momento que nós estamos vivendo, mas não dá para esperar muito mais do que aquilo que já apareceu. Ou seja, tsunami ela é uma maneira de se referir ao momento, mas praticidade eu não vi nenhuma em nenhum momento. Essa eleição, de fato, foi extremamente atípica por inúmeros fatores. Eu vou só citar alguns. A presença do voto útil no primeiro turno, a extrema polarização, o voto anti-PT ou anti-Bolsonaro, o alto índice de rejeição dos candidatos que estão concorrendo o segundo turno e a presença maciça de fake news nas redes sociais. Agora, pouquíssimas horas do segundo turno, qual é a leitura dos senhores dessa campanha? Eu acredito que vai pesar muito o corpo a corpo. A eleição será decidida no domingo. As pessoas saíram um pouco das redes e foram também conversar. E é um movimento que você vê desde os grupos de família até grupos de intelectuais, artistas, isso ocorreu no país inteiro. Eu acredito que esse é o momento das pessoas pesarem, como já disse na pergunta anterior, das pessoas pesarem qual projeto que se quer para o país. E as propostas elas são muito distintas. Tem um campo que é um campo autoritário, que tem uma proposta muito retrógrado, pelo menos do meu ponto de vista, e tem um outro campo que é mais amplo, o campo democrático. A democracia tem problemas, sim, mas é possível, dentro da democracia, construir mecanismos para que ela avance. Agora, num sistema autoritário, fica difícil você construir mecanismos de participação social. Então, por essa razão, é que a candidatura de Fernando Haddad tem crescido, né, pelos tracking, inclusive tem mostrado isso no decorrer aí desse segundo turno, e aí vamos ver amanhã. Como a tendência é de redução e eles estão muito aproximados, outros institutos deram, inclusive, empate técnico, eu acredito que essa eleição ela se decide amanhã, principalmente por essa relação de conversa e que está alterando o cenário nessa semana. Nessas últimas horas. Pois é, e talvez esse embate corpo a corpo, se você colocá-lo no ambiente digital, das mídias sociais, ele pode trazer ainda outras surpresas, né? Porque a gente não sabe o quanto isso vai alterar o humor exatamente do eleitor de hoje para amanhã.
Agora, também, assim, se a gente considerar, desde o primeiro turno, que nós tínhamos uma distribuição dos votos entre as outras candidaturas, que não se sabia exatamente para onde elas iam, esse período da campanha que foi atraindo esses eleitores de um lado, de outro, compondo esses números que nós temos aí. E veja aqui também, assim, uma campanha que aposta muito pouco, quase nada, em propostas, em apresentar planos reais. Aquilo que se apresenta de planos não se diz como se vai financiar. Algumas propostas que foram retiradas dos planos de governo, como, por exemplo, de Haddad, que estava no plano, ele teve que retirar, por exemplo, a alteração da Constituição. Do outro lado, também, frases que foram ditas, que os candidatos tiveram que, o candidato Bolsonaro teve que desaprovar os seus auxiliares. Então, assim, é uma campanha que aposta muito em como tocar o interesse do eleitor, mas não de uma forma muito racional, onde você toca nos medos, nas inseguranças das pessoas, né? E é nisso que eles têm apostado o tempo todo. Isso dá muito grau de imprevisibilidade que nós temos visto nessa campanha. Então, o que pode acontecer no dia de amanhã ainda é uma surpresa. Apesar das pesquisas indicarem essas grandes tendências, se nós formos olhar para os números, está definido. Mas será que o humor do eleitor ainda não vai ser alterado por coisas de última hora? Se vem sendo até agora, amanhã pode acontecer ainda, não no fator de tsunami, né? Mas dessa percepção do eleitor de como os candidatos estão se comportando, o que eles estão falando de última hora, se eles estão mantendo alguma coerência com o que eles já falaram antes. Então, isso é muito pouco racional e muito pouco do sentimento que as pessoas estão alimentando. Né? Ampliou o campo emocional, então perdemos um pouco a racionalidade. Exatamente. E aí o grau de imprevisibilidade sobe bastante. Sobe bastante, exatamente. O Datafolha também divulgou as intenções de voto nos estados. Vamos ver. Em São Paulo, Márcio França, que concorre à reeleição, aparece com 51% dos votos válidos, que dispensam os brancos e nulos. João Dória, do PSDB, tem 49%. Eles estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, aparece com 53%. Eduardo Paes, do Democratas, tem 47%. Romeu Zema, do Novo, lidera os votos válidos em Minas Gerais, com 70%. Antônio Anastasia, do PSDB, tem 30%. No Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, lidera com folga, com 70%. E Rodrigo Hollenberg, do PSB, aparece com 30%. O Datafolha ouviu eleitores dos 3 estados e do Distrito Federal entre ontem e hoje. O Ibope divulgou também as intenções de voto em 3 estados e no Distrito Federal. A disputa mais acirrada é para o governo de São Paulo. Em São Paulo, João Dória, do PSDB, aparece com 50% dos votos válidos. Concorrendo à reeleição pelo PSB, Márcio França também tem 50%. Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, lidera com 68%. Antônio Anastasia, do PSDB, aparece com 32%. Wilson Witzel, do PSC, tem 54% e lidera a corrida no Rio de Janeiro. Eduardo Paes, do Democratas, aparece com 46%. No Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, lidera com folga, com 75%. Rodrigo Hollenberg, do PSB, aparece com 25%. A margem de erro dos levantamentos é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. De fato, nas 2 pesquisas, o estado de São Paulo é que aparece com a disputa mais acirrada. De fato, será voto a voto, né? Voto a voto, até porque um é PSDB e o outro é a vice de um governo do PSDB. Então, você tem quase o mesmo campo disputando. Esses vão decidir amanhã, mas Minas, que tem uma diferença maior, e o Rio talvez surpreenda. Em que pese a candidatura a presidente ser forte no Rio, sabe-se que o Rio aí tem uma tendência também, o movimento dos artistas é muito forte lá, e talvez o Rio mude muito esse resultado que as pesquisas estão mostrando hoje. São Paulo, assim, você vê, a professora observou muito bem, nós estamos no mesmo campo político disputando, ou seja, nenhum dos dois conseguiu capitalizar em cima dessa polarização que está acontecendo no Brasil. Então, é uma campanha que vai ser decidida onde? No nível de rejeição. O candidato com a menor rejeição é o possível vencedor dessas eleições, porque com esse empate técnico, está indecidível. O único índice que aponta alguma tendência é o índice de rejeição. As últimas pesquisas de intenção de voto para presidente apontam uma estabilidade no número de eleitores que ainda não sabem em quem votar. São os chamados indecisos. Ednilson já buscou a informação na televisão, sites de notícias e nas redes sociais.
A poucas horas da votação do segundo turno, ainda tem dúvidas em qual candidato à presidência escolher. Eu sempre fui convicto em votar num candidato. Nunca tive esse problema. Esse problema teve por problemas dos dois lados, né? Muita gente já decidiu em quem votar, mas existe uma pequena parcela de eleitores que ainda estão em dúvida. São chamados indecisos. Deixar para escolher o candidato de última hora, ou até mesmo aqui, ó, na frente da urna eletrônica, pode fazer toda a diferença no resultado final da eleição. São indecisos que amanhã podem ter escolhido um candidato. Você tem as pessoas que estão decididas a votar branco e nulo e que também podem mudar. O levantamento feito pelo Ibope aponta ainda que esses eleitores declaram ter raiva quando pensam na situação do Brasil. A política está numa situação tão crítica que eu não tenho opção de voto. Eu ainda estou em dúvida não sei, cara, porque amanhã que eu vou decidir. A eleição agora não é mais uma eleição de afetos. É uma eleição de rejeições, é uma eleição onde o eleitor está muito estratégico, pensando no que ele entende que é o melhor para o Brasil e principalmente no que ele entende que é o pior para o Brasil e que ele quer evitar. Os senhores acreditam que à medida que o relógio corre, os eleitores que não queriam nenhum nem outro podem começar a balançar para um lado ou para o outro? Os eleitores terão que decidir. Entretanto, há um grupo que tem se mantido, que é o voto branco e nulo. E também tem que observar outro aspecto, que é as abstenções. Elas têm se mantido no país ao longo das 6 últimas eleições, tanto gerais quanto municipais, em torno de 20% a 23%. Então, quando o eleitor ele não consegue decidir nem por uma posição política, ele acha também interessante não participar. Mas o movimento nas redes, principalmente nesse aplicativo WhatsApp, faz com que as pessoas, de algum modo, se engajem. Então, é possível que se mantenha ou até se reduza o índice pelo grau de polarização que chegamos. E pela responsabilidade que o eleitor está vendo nessa escolha. Porque a eleição começa, né, no dia do voto. O mandato vai começar, né? Exatamente. Veja que assim, um outro índice interessante também é a certeza de voto, né? Assim, há muitos eleitores que já estão decididos há bastante tempo, né? Assim, e os números são expressivos, né? Se as pesquisas representarem bem o espírito do eleitor, né? Muita gente já vem decidida em quem votar e em quem não votar. Mas, assim, se você pensar também a decisão de última hora, muita gente não se vê representada em nenhuma das duas candidaturas, então, na decisão de última hora, ela pode dizer, bom, nenhum dos dois me representa, eu prefiro votar em branco, eu não consigo decidir entre nenhuma dessas duas candidaturas. Então, esse número de eleitores que vão votar em branco, me parece que é muito também resultado desse tipo de campanha que nós tivemos esse ano, dessa polarização extrema, né, onde as pessoas votam muito mais pelo que elas não querem do que pelo que elas desejam, porque o nível de rejeição das duas campanhas é muito grande dos dois lados, não é? Muita gente vota ou por medo do outro, por ódio ao outro. Então, assim, não é de estranhar também que há já muita gente que simplesmente não queira optar, porque talvez ela pense que moralmente é impossível. Talvez 40 não com essa consciência. milhões no primeiro turno entre brancos, nulos e abstenções. 40 milhões. É muita gente. Diferença significativa, além de quem assumir não ter uma representatividade do ponto de vista que a democracia representativa depende disso, claro, né? De legitimidade. Por isso você pode esperar, assim, que seja quem for o eleito, essa dificuldade do eleitor se identificar com o seu representante vai trazer dificuldade para qualquer um dos dois que vence essa eleição. Não vai ser fácil para nenhum dos dois governar o Brasil, porque eles vão ter rejeição tanto no âmbito da Assembleia ou no âmbito oficial, quanto no âmbito da população. Essa rejeição ela vai permanecer. Assim, no Congresso, a candidatura de Bolsonaro tem, por enquanto, a maioria e deve crescer mais em razão de acordos, né, que possam surgir. Quer dizer, em caso de Haddad vencer, é que teria maior resistência em âmbito de Congresso. Todavia, se no caso de Bolsonaro vencer, também tem um campo de resistência que se formou ao longo desse segundo turno, reunindo vários partidos, intelectuais, professores, trabalhadores, enfim, que com certeza fará um movimento de resistência. Essa é uma via de mão dupla, não é uma via de mão única. Se os números do Congresso representarem a atividade dos partidos, né, assim, quando o
candidato for decidido, aí, o presidente for decidido nas urnas, você vê assim, o campo da esquerda ele sofreu uma redução também bastante significativa, sim. Né? Então, eles vão ter que fazer uma oposição muito bem articulada para conseguir realmente fazer frente a projetos que eles acham que não correspondem à sua expectativa de Brasil. Não é à toa que o Ciro Gomes está querendo ocupar esse espaço, porque se esse espaço for liderado pelo PT, a possibilidade de que a rejeição dos programas seja maior, né? Ela poderia ser vencida com alguém que não participou do pleito e não gerou essa oposição toda. Isso poderia, talvez, equacionar um pouco para a oposição, se o Bolsonaro ganhar, né? Como você pode enfrentar esse candidato. Agora, se Haddad ganha, a minha preocupação é o seguinte, a oposição pode ser tão grande que o Centrão tem um cacife na mão de negociação, de exigência para atender os requisitos de um governo Haddad que talvez o custo seja maior do que nós acabamos de ter agora com os 2 últimos governos. Porque a fisiologia da política não vai mudar, né? Não, se continuar desse jeito. Exatamente, né? Assim, a gente vê uma renovação no Congresso em termos de quem está ocupando uma certa quantidade de cadeiras, mas a gente não sabe... Mas é uma renovação conservadora. Então... em termos de como vão fazer a política quando chegarem lá, né? Exatamente. Assim, uma parte dela é uma renovação assim, de pessoas, mas que a gente não tem certeza se é uma renovação qualitativa realmente, né? Se isso vai significar algum novo posicionamento. Talvez você tenha nomes novos e velhos comportamentos. Se o Centrão continuar sendo o Centrão de sempre, velhos comportamentos e um grau de exigência para participar dos planos de governo que a gente já viu na história recente do Brasil, né? As redes sociais modificaram a forma de fazer política e também a relação do eleitor com o candidato. Acho que agora, a partir de agora, a gente tem que olhar a parte ética da rede social, principalmente do WhatsApp? Eu penso que essa é uma preocupação que a sociedade tem que ter, né? Ou as pessoas que, de algum modo, se articulam nesse campo. Porque as eleições, cada vez mais, não só aqui no Brasil, fora também, elas têm uma interferência muito grande hoje de inteligência artificial. A internet são dados gerando dados o tempo todo. Então, você tem uma gama de informações absurda. É mais que necessário que as plataformas, por exemplo, o Facebook, ele é dono de um percentual muito grande de dados no mundo. Então, é possível fazer milhares de coisas positivas, porque a internet tem um aspecto muito positivo, que é a democratização do acesso à informação. Quer dizer, hoje não tem essa relação da comunicação antiga de emissor-receptor. Hoje as pessoas também podem emitir mensagens e trocar. Quando você tem uma situação em campanha muito centralizada, você vê que, se não tiver uma ética, quem vai usufruir todo dessa tecnologia continua sendo quem tem mais capital financeiro. Não é para usar essa tecnologia, inclusive, numa campanha. Então, é extremamente importante discutir a responsabilidade das redes, porque elas afetam as nossas vidas. Nós temos que pensar numa perspectiva de cidadania digital, tanto em âmbito de Brasil, como já existem plataformas no mundo, e aqui no Brasil existem também algumas plataformas, onde as pessoas conseguem, de algum modo, participar dos projetos, tanto em âmbito legislativo, quanto projetos de outra natureza. Esse tipo de mecanismo é que nós temos que começar a construir. Porque a democracia, essas democracias liberais, de fato, estão em crise e há que se pensar um outro modelo. Mas tem uma transição para fazer nisso. E essa transição tem que ser pensada com responsabilidade. Não basta agora dizer que grandes empresas detêm os dados, porque grandes empresas também podem usar esses dados de uma forma inadequada. Aliás, até me parece o seguinte... Porque nosso tempo estourou. Por favor. Rapidamente, ok. Não, então me parece só o seguinte, que a questão dos algoritmos ela é bastante influente nas redes sociais, porque ali você tem um controle da distribuição da informação, daquilo que nós, como usuários, recebemos. Mas no WhatsApp, o controle não está exatamente na mão de algoritmos, está na mão das pessoas. Então, a regulação desses dois ambientes tecnológicos ela deve ser diferente. A gente pode simplesmente impedir as pessoas de se comunicarem pessoalmente, querendo fazer uma regulação por conta das eleições, que, de repente, ela pode ser inadequada. Nas mídias sociais, sim, mas nas comunicações pessoais, né, que é onde o usuário que define o que ele quer transmitir, talvez a coisa tenha que ser pensada de uma forma um pouco diferente. Não pode ser sob controle. Controle é sempre uma forma... Né, não pode ser sob controle, tem que ser na forma de participação, de ampliar a participação através das redes. Então, mas aí sim, você tem que fazer uma discussão ética que ela é externa à tecnologia. Nas redes sociais, sim. Né, uma discussão da tecnologia, como ela filtra a informação, mas fora delas, a discussão é a discussão moral que o Brasil precisa empreender em algum momento ou outro, né? Luiz, muito obrigada. Jaqueline, muito obrigada pela participação. Prazer, um ótimo domingo de eleição para a gente. E veja daqui a pouco os resultados dos jogos deste sábado do Brasileirão. E ainda, em Fortaleza, um projeto social ensina basquete a jovens carentes. Nós vamos mostrar os detalhes em instantes.
Vladir Lemos, meu companheiro amigo de redação, já está aqui. Vladir, tudo bem? Tudo bem, Amanda, e você? Tudo ótimo. Começaremos com o tênis. Sim, mas diria para você que não simplesmente tênis, né? A gente vai falar do que o tênis feminino tem de melhor. Vamos ver aí os jogos que revelaram as duas finalistas do WTA Final. As duas chegaram invictas à decisão da competição, que reúne em Singapura as 8 melhores tenistas da temporada. O primeiro duelo do dia foi entre a holandesa Kiki Bertens e a ucraniana Elina Svitolina. Jogo duríssimo. Svitolina venceu o primeiro set por 7-5, mas Bertens empatou a partida ao fazer 7-6 no segundo. No terceiro e decisivo set, a partida seguiu equilibrada, mas prevaleceu o jogo mais contundente da ucraniana, que fechou o set em 6-4 e a partida em 2-1. Com a vitória, Elina Svitolina fará a mais importante final da sua carreira. A outra finalista do WTA Final será a norte-americana Sloane Stephens, que venceu a tcheca Karolina Pliskova, também por 2-1. A tenista tcheca começou a partida sem dar chances à adversária e fechou o set com um imponente 6-0. Mas Sloane reagiu, com foco e boa estratégia, fez 6-4 no segundo set. Manteve o ritmo e venceu também o terceiro, 6-1. Vencedora do US Open do ano passado, a tenista norte-americana é favorita ao título. A decisão será neste domingo, às 8h30 da manhã, horário de Brasília. Muito bem. E o Brasileirão? Bom, vamos de Brasileirão. O Brasileirão teve jogo de 7 gols em Porto Alegre, com o Sport vencendo o Grêmio reserva na Casa Gremista por 4-3. Mais tarde, a Chapecoense venceu o América Mineiro por 1-0 e tivemos também Vitória Santista e Vitória Corintiana nessa rodada, as duas com enredo que eu diria um tanto dramáticos. Na Vila Belmiro, o Santos sofria tentando fazer um gol quando aos 35 do segundo tempo, Alex fez pênalti em Gabriel. O próprio camisa 10 santista cobrou 1-0. E o Santos ainda teve tempo de fazer mais 2. Um com Vitor Ferraz numa cabeçada sortuda e outro depois da bobeada na saída de bola do Fluminense, com o uruguaio Carlos Sanches. Na Arena Corinthians, o time da casa só conseguiu tomar a frente depois da cobrança de falta de Fagner no início do segundo tempo. A bola desviou na barreira e encontrou Danilo lá do outro lado. O mesmo Danilo que, perto do final do jogo, fez pênalti em Nilton. Cleiton bateu e empatou a partida. Só que mais perto do fim ainda, Danilo tratou de marcar mais um, o gol que garantiu a vitória corintiana. Danilão, dirão os corintianos. E teve uma noite de gala no Maracanã, é isso mesmo? Teve uma noite de gala que terminou com o Palmeiras tendo motivo para comemorar. Com o empate, o time alviverde manteve os 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, o próprio Flamengo, faltando 7 jogos para o fim do campeonato. Vamos ver. No Maracanã, o longo lançamento de Antônio Carlos encontrou o Dudu lá na frente. Ele tirou parado o lance e mandou para o gol. Palmeiras 1-0. Mas o Flamengo chegou ao empate com Marlos Moreno, que não marcava um gol desde 2016. Final, Flamengo 1, Palmeiras também 1. O Brasileirão ainda não tem nada decidido, mas no feminino tem, né? No feminino tem. O Corinthians, que conquistou o título pela primeira vez, o título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, com direito a goleada sobre um adversário que também tem muita tradição no nosso futebol. A conquista da Taça Alvinegra começou a se desenhar rápido. Com menos de 1 minuto de partida, Milene fez esse golaço. Pouco depois, outro belo gol corintiano, dessa vez de Yasmin, em cobrança de falta. No segundo tempo, Marcela, de pênalti, fez o terceiro. E Adriana, aproveitando uma bobeira da zaga rio-pretana, fechou o placar. Após o apito final, muita festa das atletas alvinegras para levantar a primeira taça de campeão brasileiro de futebol feminino da história do clube. E a gente sai do futebol e vai para um outro esporte muito legal lá no Ceará, e é um projeto social. Sim, a gente costuma falar bastante aqui do esporte como inclusão. A gente vai ver o basquete ser usado como uma ferramenta para mudar a realidade de muitos jovens. Agilidade, concentração e muita força de vontade. São algumas qualidades encontradas aqui neste grupo de jovens jogadores de basquete de uma comunidade de Fortaleza. Mas nem sempre foi assim. Quem explica melhor é o Gabriel. Tinha vários problemas de saúde, depois que comecei a treinar com o Prado, foi melhorando bastante.
Até isso também influencia nos estudos também. Gabriel aprendeu a jogar basquete aqui na comunidade em que ele mora e hoje já está participando de seleção para jogar no time cearense do esporte. Ele é fruto do trabalho deste homem aí, o professor Marcos. Há mais de uma década se dedica a ensinar esses meninos a prática dos exercícios. Nós começamos com um time, certo, jogando nos bairros e posteriormente nós demos início ao trabalho também na vida dele escolar, cobrando dele a questão das notas e tudo. Esses jovens são de famílias carentes da comunidade. Eles treinam aqui 2 vezes por semana para ter o arremesso perfeito. Mas o treino mais importante que eles fazem é para terem a vontade de vencer. Há 15 anos esse trabalho é realizado aqui no subúrbio de Fortaleza. Muitos desses jovens chegam aqui assim, de pés descalços. Mas é através do esporte que eles vão se revestindo de coragem para enfrentar os desafios da sociedade e também acreditar no futuro melhor. E o Alisson hoje recebeu um tênis novo, fruto de uma doação. O projeto, inclusive, pede que se você tem aquele tênis encostado e em bom estado de uso, que faça uma doação para que esses jovens realizem o sonho de serem jogadores. Essas crianças e adolescentes convivem todos os dias com uma realidade negativa: as drogas. As telas que protegem essa quadra de basquete é como se fosse um escudo que os impede de abrirem a porta para este mundo. O esporte é a ferramenta de transformação. E isso evitou bastante que alguns se voltassem para a droga ou aqueles que saíram da droga e se inseriram no esporte. Muito legal. Gabriel ali, estilo Anderson Varejão. Ladir, obrigada, boa noite, até boa uma noite, próxima. Amanda. E o Jornal da Cultura fica por aqui. A gente encerra com um destaque para o eleitor que escolherá amanhã nas urnas o próximo presidente do Brasil. Vote com consciência e tranquilidade. E não perca amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a cobertura completa do segundo turno aqui na TV Cultura, no De Olho no Voto. Boa noite e um ótimo domingo de eleições. Bom domingo.